Nosso personagem dessa noite, Daniel, um jovem um homem, no caso, e nesse momento, do texto, era um jovem dos seus 17 para 18 anos. Daniel é levado com todo o povo de Israel cativo para a Babilônia. Só para você entender um pouquinho, certamente você já ouviu falar de Daniel. Daniel na cova dos leões, dos 3 amigos de Daniel na fornalha de fogo ardente. Tudo isso você já deve ter ouvido, e eu quero falar com você nessa noite sobre isso. Sobre esse homem, esse jovem, que é um jovem, um homem, uma pessoa comum como eu e você. Uma pessoa comum como eu e você. Mas, quando você começa a ler o texto bíblico, e quando você começa a entender a palavra, você vai ver que Daniel, ele era um cara diferenciado. Daniel era um cara diferenciado. Daniel não era um cara que estava vivendo de acordo com a sociedade que ele estava. Não. Daniel, ele estava vivendo numa sociedade corrompida, perdida, perversa, uma sociedade completamente disfuncional, uma sociedade completamente sem Deus e distante do Senhor. Mas Daniel, ele decide no seu coração viver diferente. Ele decide no seu coração viver diferente. Ele decide no seu coração não ser mais um no meio da Babilônia. O texto bíblico diz que Daniel decidiu no seu coração fazer a vontade de Deus. Preste atenção numa coisa. O texto bíblico não diz que um profeta chegou, colocou a mão sobre Daniel, e então Daniel começou a fazer a vontade de Deus. Não. O texto bíblico não diz que Daniel foi para um culto profético, e então veio uma unção magnífica, um fogo do céu, e tocou em Daniel, e ele agora então decidiu fazer a vontade de Deus. O texto não diz que Daniel foi para uma conferência profética, recebeu uma palavra rema, uma palavra do trono naquele momento e decidiu. Não. Pastor, o senhor tem alguma coisa contra essas coisas? Não, queridos, pelo contrário. Pelo contrário, essa igreja é uma igreja profética. Essa igreja é uma igreja que acredita, sim, na graça reveladora de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa igreja, sim, crê que o poder que há nos céus está interferindo na terra para realizar milagres. E nós somos uma igreja que cremos que Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo e que em breve Jesus voltará, queridos. Nós somos uma igreja assim. Mas o que eu quero te mostrar é que Daniel, ele decide no seu coração, por vontade própria, fazer a vontade de Deus. Infelizmente, nós vivemos uma geração em que elas atribuem tudo ao espiritual. Eu preciso fazer a vontade de Deus, mas o Senhor tem que vir, eu tenho que receber uma palavra, o profeta tem que falar comigo, o time do profético tem que vir, colocar a mão sobre a minha cabeça e orar, e falar comigo. Não, queridos, não. O que Jesus está falando comigo e com você nessa noite, o que nós precisamos fazer é tomar decisão e assentar em nosso coração em fazer a vontade de Deus para vivermos uma vida diferente. Porque é muito fácil nós atribuirmos ao inferno, é muito fácil nós atribuirmos ao céu, é muito fácil nós atribuirmos ao reino espiritual, sendo que a responsabilidade de fazer a vontade de Deus é minha e sua. E nós precisamos decidir e assentar no nosso coração, fazer a vontade de Deus. Nós precisamos escolher isso.
Então entenda, quando o texto diz que Daniel colocou no seu coração, quer dizer que coração representa vida. A palavra de Deus diz sobre tudo que se deve guardar, guarda teu coração, protege a sua vida, guarda a sua vida. Daniel propôs no seu coração, ele coloca no seu coração e ele diz no seu coração, ele diz na sua vida, a minha vida agora é para fazer a vontade de Deus. É uma decisão, irmãos, é uma decisão. O nosso centro do nosso intelecto e das nossas emoções está alinhado com os céus e precisa estar. E eu preciso que você entenda que nós só temos duas opções para vivermos. Ou vivemos como todo mundo está vivendo, ou resolvemos viver de uma forma diferente, fazendo a vontade de Deus. Preste atenção numa coisa, e eu não quero usar esse termo num termo pejorativo, mas eu quero que você entenda. Nós precisamos deixar de sermos medíocres. E ser medíocre é estar na média. Se você está numa faculdade e a sua turma, toda ela, tira a média da sua turma é 7, 6, e você está ali no 6,5, no 7, 7,2, você é um medíocre. Você está dentro da média. Você não está diferente da maioria das pessoas. O termo medíocre significa aquele que anda na média, aquele que vive fazendo a mesma coisa que todo mundo faz. Isso é mediocridade, é viver fazendo a mesma coisa que todo mundo faz. E só temos duas opções na vida. Ou nós somos medíocres e andamos com a multidão, fazemos o que a multidão está querendo, e você tem que tomar muito cuidado, porque normalmente a multidão escolhe sempre pelo lado errado. A multidão escolheu Barrabás e desprezou Jesus. Ou você escolhe andar com a multidão, ou você escolhe fazer a diferença. Jesus não te chamou, escuta, crente, Jesus não te chamou para ser igual a todo mundo. Jesus estava mesmo em pacto com a sua mãe, em aliança com a sua mãe, porque a sua mãe desde criança ela já que fala isso, você não é todo, me ajuda, irmãos, você não é todo mundo. Quando a sua mãe te falava isso, é o próprio Deus falando para você, e ela estava expressando o sentimento do Todo-Poderoso, porque Jesus não te chamou para ser igual a todo mundo. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham uma vida, e uma vida abundante. Eu vim para que vocês vivam uma vida diferente. Eu vim para que vocês não sejam iguais a todo mundo. Eu chamei vocês, eu comprei vocês. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus. Isso não é todo mundo. Isso não é todo mundo. Jesus olha e diz assim, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Vocês fazem a diferença. Vocês vivem uma vida diferente. Daniel decide no seu coração não ser medíocre, mas ser diferente. E essa noite eu estou aqui como profeta do Senhor para falar para você que você precisa tomar uma decisão. Ou se você vai continuar fazendo o que todo mundo está fazendo, ou você vai viver uma vida diferente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A decisão é sua. A escolha é sua. Qual é o estilo de vida que você vai levar? Qual é a forma que você vai viver? Qual é o jeito que você vai se expressar? E eu quero te destacar 5 pontos que existe na vida daquele que decidiu deixar de ser medíocre.
e passou a ser diferente. Passou a viver diferente. Eu quero destacar 5 pontos que precisa ter na sua vida e que você vai viver dessa forma. Primeira coisa sobre uma vida de alguém que decidiu deixar de ser medíocre e agora passou a viver uma vida diferente. Primeiro ponto é que essa pessoa sabe o que quer. Preste atenção numa coisa. Daniel sai do meio de Israel, é levado para o meio da Babilônia, vai servir no palácio, tem todo o banquete, tem tudo à disposição, tem tudo disponível para ele. E eu gostaria que você, principalmente você que é jovem, você escutasse isso. Porque a possibilidade de você estar tropeçando nessa parte que eu vou te falar agora é bem grande. Daniel, ele chega, vai para o palácio, tem tudo à disposição. Mas Daniel decide no seu coração não se contaminar com as coisas do rei. Por quê? Porque ele tinha uma meta, ele tinha um objetivo, ele tinha um desejo, ele tinha uma vontade, ele sabia o que ele queria. Pessoas diferenciadas sabem o que querem, elas sabem aonde elas vão chegar, mesmo que as coisas não estão facilitadas, mesmo que os problemas estejam chegando, mesmo que as coisas estejam adversas, ela se mantém naquilo que ela determinou no seu coração, e ela está indo e buscando aquilo, ela não está mudando de acordo com a conveniência, ou de acordo com o ambiente em que ela está inserido. Nós temos uns crentes, irmãos, que na minha época, quando criança, eles usavam essa expressão, e não faz muito tempo, né? Foi ontem isso. Pouquíssimo tempo atrás. Mas usavam a expressão do crente chuchu e do crente giló. Nunca ouviu essa? Então vocês vão ouvir. Quem já ouviu do crente chuchu e do crente giló? Deixa eu ver quem é mais novinho aqui. Ó. Ah, tem uns novinhos aí, viu? O Gildo não levantou a mão, mas eu sei que ele já ouviu, irmãos. Ele não me engana. Ele não me engana. Mas preste atenção, o giló, se você bota ele na comida, tudo ali pega o gosto do giló. Tudo pega o gosto do giló. Você sente o gosto do giló em todas as coisas que você bota. Mas bota o chuchu com todas as coisas. O chuchu pega o gosto de tudo. Bota chuchu com carne seca, o chuchu fica com gosto de carne seca. Você bota chuchu com carne moída, ele fica com gosto de carne moída. O chuchu ele pega de acordo com o gosto, porque o chuchu se adapta ao ambiente que ele está colocado. Só que preste atenção numa coisa, quem sabe o que quer, não se adapta ao ambiente. Por quê? Porque aquilo que ele determinou no seu coração protege o propósito dele. E ele diz, não, isso não serve para mim. Porque quem sabe o que quer, não pega qualquer caminho. Quem sabe o que quer, não aceita qualquer proposta. Quem sabe o que quer, não é enganado por Satanás, por qualquer conversinha. Quem sabe o que quer, não cai em qualquer lábiazinha de um homem com meio palmo de rosto bonito. Porque sabe o que quer e não quer viver de acordo com a conveniência. Porque sabe o que quer. Quando você sabe o que você quer, você não aceita qualquer proposta. Por quê? Porque na hora que a proposta vem, você ora e diz, isso não tem a ver com o que eu decidi no meu coração. Eu não quero. Eu não quero. Irmãos, eu tenho uma igreja a cuidar, eu tenho uma mensagem a pregar, e eu tenho o nome de Jesus. Eu tenho o nome de Jesus para anunciar e a glorificar. Nós temos ações sociais nessa igreja. E uma vez chegaram para mim e falaram assim, pastor, a gente coloca umas verbas. E eu não tenho problema nenhum, irmãos, em usar a verba pública para fazer o que tiver que ser feito. Não tenho problema nenhum.
Prefiro eu usar, sabendo para que eu vou usar, do que um pessoal aí para promover parada que vai fazer só promiscuidade e uma série de coisas. Mas a pessoa que chegou para mim e falou, se o senhor quiser, nós damos, mas 40% precisa ser colocado aqui. E foi assim mesmo, irmão, na cara dura. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Se você pegar uma emendazinha aí de 100 mil reais, 60 mil reais, já faz uma diferença. Mas eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei para quem eu estou servindo. E eu sei o que eu estou criando e eu estou formando em Cristo Jesus, o meu Senhor, e eu sei para onde eu estou caminhando, e eu virei e falei, ok, muito obrigado, eu sei o que eu decidi no meu coração, e eu não vou me contaminar com essas coisas. Pastor, mas ficou mais difícil? Ok. Jesus não me prometeu facilidade, Jesus me prometeu que estaria comigo, e isso já me basta. E isso já me basta. Então você precisa decidir o que você quer. Você precisa saber o que você quer. Um dia você quer agradar a Deus. No outro dia você quer ser agradado. Um dia você é um missionário que vai ganhar o mundo. No outro dia você está preocupado em viver e fazer a sua vontade. Num dia você, meu Deus, eu vou ser a melhor pessoa para minha casa. No outro dia, meu miserável, eu não consigo viver, eu não consigo fazer. Não, queridos, você precisa decidir o que você quer no seu coração. Porque se você não decidir, qualquer caminho que vai te bastar. E se você pegar qualquer caminho, você vai se perder. Tiago 4,8 diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vocês de duplo ânimo, limpai o coração, purificai o coração. Então você precisa entender, que para você ser uma pessoa diferenciada, primeiro você precisa saber o que você quer. O que você quer na sua vida? Qual é o objetivo que você tem? Você quer servir o Pai? Você quer fazer a vontade do Senhor? Qual é o seu desejo? Aquilo que você decidir no seu coração vai te proteger no teu propósito. Segundo ponto, na vida de Daniel, que me deixa muito claro como Daniel era um cara diferenciado. Daniel era um cara totalmente dependente de Deus. E ele expressava isso. Verso de número 27 e 28 diz que Daniel chega na presença do rei Nabucodonosor e o rei diz, olha, eu sonhei um sonho e nem os sábios, nem os astrólogos, nem os magos, nem os adivinhos podem declarar. E aí Daniel diz, mas há um Deus nos céus, há um Deus nos céus que revela os mistérios e a revelação do teu sonho é esse, rei. Preste atenção numa coisa, não tem como você viver numa sociedade corrupta e perversa, sem que você expresse o poder e a graça do Deus Todo-Poderoso. Segundo ponto de uma pessoa diferenciada, ela é totalmente dependente de Deus e ela expressa isso. O eu dela morreu. Uma pessoa que é diferente, ela diz, como diz Gálatas 2,20, já não sou mais eu que vivo, mas agora é Cristo que vive em mim. O que eu vivo, eu não vivo mais para mim, eu vivo para Ele. Eu dependo dEle. Não tem como você viver uma diferença numa sociedade se escondendo. Porque tem uns crentes aí que parecem agentes secretos, irmãos, ninguém sabe que o cara é crente. Ele passa desapercebido. Ninguém consegue perceber que ele é crente. Isso não é possível, queridos. Não tem como você fazer a diferença se escondendo atrás de desculpas, se escondendo atrás de... Não, as pessoas não podem saber que eu sou crente. Não expressando Deus na sua vida. Meu irmão, se você dá um passo, as pessoas precisam saber que você deu um passo pela graça de Deus. Se você ganhou alguma coisa, as pessoas precisam saber que foi Deus que deu. Se você passou no concurso, foi Deus que deu. Se você conseguiu uma casa, foi Deus que fez. Tudo na sua vida precisa remeter à honra e à glória do Todo-Poderoso.
Mas tem uns crentes que, não, agente secreto. Totalmente dependente de Deus. Você precisa viver isso na sua essência. Porque quando você viver isso na sua essência, aí nós vamos para o terceiro ponto. A sua vida vai ser vivida como uma vida de um estilo em Deus. Primeiro ponto, sabe o que quer. Segundo ponto, expressa Deus e é totalmente dependente de Deus. Terceiro ponto, ele vive uma vida num estilo de vida em Deus. Ah, meu queridão. Quando você é totalmente dependente de Deus, não tem como você não viver uma vida em Deus. Sabe por quê? Provérbios 4, 23 vai te dizer, sobretudo, o que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele prossegue as saídas da vida. Presta atenção numa coisa, você vai viver aquilo que está dentro do seu coração. E se você está dependente de Deus no seu coração, a sua vida vai ser uma vida dependente de Deus. Acho muito engraçado que tem uns crentes que, quando acontece uma situação, eles soltam algumas expressões. E às vezes eu fico olhando, tem uns que soltam umas expressões do tipo, vale-me Nossa Senhora, e eu não sei o quê, coisa nesse sentido. Esses irmãos eu até escuto e relevo. O problema é quando eu vejo uns crentes num momento solta palavrão. E aí eu fico pensando o que está no coração de um sujeito desse. Porque, queridos, deixa eu te falar uma coisa, não sei se vocês já viram uns memes aí pela internet, não sei se eu posso chamar aquilo de meme, ou se eu posso chamar de vergonha, porque para mim é uma vergonha. Os pastores que sobem no púlpito e aí de repente no meio lá, está falando não sei o que, e solta um palavrão no meio do negócio. Quem já viu isso aí? Por favor, faz sinal com a mão. Já? Beleza. Sabe por que é isso? Porque na verdade, eles falam aquilo nas suas casas, eles falam aquilo na sua vida, a sua vida é normal que eles falam aquilo, então é natural que quando chega aqui no púlpito eles soltam. Preste atenção. Terceiro ponto, se você quer viver uma vida diferenciada, você precisa ter um estilo de vida em Deus, e o estilo de vida em Deus é um estilo de vida de santidade, de relacionamento, é um estilo de vida onde Deus é tudo para você, e você não consegue ficar sem Ele. Eu vejo uns crentes que só querem Deus na dificuldade. Isso não é relacionamento, isso é mediocridade, o mundo faz isso. Uma boa parte das igrejas hoje estão cheias, porque as pessoas correm para Jesus no momento da dificuldade. E não estou aqui para falar mal de igreja A, B, C e D, mas quando você vê aí a corrente da quebra de maldição, a campanha de não sei o quê, a noite do amor, a noite da finança, e enche, sabe por quê? Porque os medíocres estão correndo atrás de Deus, de acordo com as suas necessidades. Isso é mediocridade. Muitos só querem Deus no momento da dificuldade, não. O diferenciado não deixa as circunstâncias determinarem o rumo da sua vida, mas é Ele que determina o rumo que ela vai seguir em meio à dificuldade. Eu posso estar passando dificuldade, mas eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não recuo, eu não deixo, porque eu estou em Cristo, e como eu falei há 2 semanas atrás, em relacionamento sério com Jesus. Mas tem crentes que vão se moldando de acordo com o ambiente que eles estão, e de acordo com a dificuldade. Aí, chega um momento de dificuldade, o crente não quer saber de Deus. Pastor, o senhor não fica triste? Fico, irmãos. Pastor, o senhor não passa problema? Passo, irmãos, passo.
Vou vivendo as bondades e as misericórdias de Deus cada dia. Mas eu sei quem me amou e eu sei o que Ele fez por mim. E, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses, eu já tive muito, já tive bastante coisa, já passei também bastante privações, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é um pensamento diferenciado, irmãos, porque tem gente que quando está abundante não quer saber de Deus, e quando está passando privação quer correr para Deus. Isso a maioria faz, queridos. A maioria está fazendo. O medíocre faz o que a maioria está fazendo. O medíocre faz o que a maioria está querendo que faça. Deus é o meu estilo de vida, é Ele que guia meus passos e não as circunstâncias adversas. Tem crente que se move de acordo com as circunstâncias, de acordo com os problemas, de acordo com as adversidades, de acordo com as pessoas. E na frente dos amigos se comporta de uma forma, e na frente da igreja se comporta de outra. Irmãos, eu acho um absurdo. Tem pessoas que falam, não, você não pode fazer isso dentro da igreja. Irmãos, se você não pode fazer aqui, você também não pode fazer lá fora. Não, eu vou com essa roupa para a igreja. Beleza. Aí bota uma roupa, não, essa roupa não é para a igreja. Meu irmão, tem isso, se essa roupa não é para a igreja, ela não é para lugar nenhum mais. Você não pode usar ela na igreja, na faculdade, em casa, em nenhum lugar. Porque senão a gente vira um bando de religioso que chega aqui para fazer carinha de paisagem e querer agradar a sociedade corrupta e perversa. Nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para agradar o Criador das nossas vidas, seja na igreja, seja na faculdade, seja no campo, seja no futebol, seja onde for. Nós estamos aqui para agradar a Deus e não para sermos medíocres e acharmos que temos que ficar agradando as pessoas. E se for para Jesus, pode aplaudir. Não tenha medo de pensar diferente. Essa de Queiroz, um grande escritor português, disse isso. Não tenha medo de pensar diferente. Não tenha medo de pensar diferente dos outros. Tenha medo de pensar igual e descobrir depois que todos os outros estavam errados. Você precisa ter isso. Você não pode ficar pensando e agindo e movendo a sua vida de acordo com a mente do local que você está inserido. Tem lógica. Tem pessoas que estão vivendo um estilo de vida com a mente de um devedor. E aí vive uma vida de dever e de coisa e está preocupado com isso. Tem pessoas que estão vivendo com a mente desse século. Sabe qual é a mente desse século? Não, eu preciso fazer mais. E quanto mais faço, mais eu preciso. Porque nunca basta. Sempre precisa mais. Tem gente que está vivendo com a mente da correria. Não, você chega para a pessoa, e aí, tá tudo bem? Estou correndo. Tem gente que está pensando com mente de universitário. Pastor, errado? Não é errado ser universitário. Pelo contrário, faça seu curso superior. Mas lembre que, antes de tudo, você não é universitário, você é filho amado de Deus Pai. Porque se você for pensar com a mente de universitário, talvez daqui a pouco você está vivendo umas ideologias completamente diferentes aí. Mas em nome de Jesus eu creio que as nossas universidades no nosso Brasil, elas vão ser entregues e vão ser reféns da vontade do Altíssimo, do Todo-Poderoso. E não uma ideologia perversa, uma ideologia deturpada, uma ideologia completamente distante daquilo que Jesus tem. Mas para isso, nós precisamos ter universitários que não tenham mente de universitários, mas tenham mente de Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual ambiente você está? Com qual mente que você está pensando? Talvez você está pensando com mente de órfão. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu posso fazer o que for, mas ninguém
ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém me chama para nada, ninguém me convida para nada, ninguém faz nada comigo. Semente de órfão, irmãos. Talvez você esteja pensando com mente de torcedor. E nós flamenguistas, nós estamos nojentos essa semana, né? Aleluia. Aleluia. Humilhamos o Chelsea, tá, irmãos? Diga-se de passagem. Primeiro do nosso grupo, tá? Classificados em primeiro, tá bom, Tricolor? Por favor? Tá bom? Antes de todo mundo. Isso é o flamenguista mais humilde essa semana, tá, irmãos? É isso aqui. Mas às vezes o cara está pensando com mente de torcedor. Querido, presta atenção numa coisa, esses ambientes não estão errados, esses ambientes não estão, não é que você não possa frequentar esses ambientes, não é isso, mas a sua mente não é desses ambientes. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 16, diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós pensamos com a mente de Cristo, seja na faculdade, seja no campo, seja no estádio, seja torcendo pelo Flamengo, seja agorando o Palmeiras, seja fazendo o que for, nós torcemos com a mente de Cristo. E os irmãos falaram amém, tu viu, né? É com a mente de Cristo. Não tem como você viver uma vida. E sabe o problema? Que tem muitos crentes que estão vivendo confusão de pensamentos, sabe por quê? Porque eles querem agir de uma forma, mas eles querem pensar de outra. Você precisa ter a mente de Cristo e as suas ações precisam externar Cristo. Seja na faculdade, no trabalho, em casa, na igreja, no futebol, seja onde for, no cinema, no shopping. É a mente de Cristo. Pessoas diferenciadas vivem a mente de Cristo. Pastor, mas se eu for viver a mente de Cristo, eu vou viver na contramão das pessoas. Seja bem-vindo ao Evangelho de Cristo Jesus. Porque Mateus capítulo de número 5 diz: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e vos injuriarem e disserem toda sorte de mal contra vós, por causa do meu nome. Vocês são bem-aventurados quando isso acontecer. Você precisa entender isso. O diferenciado vai trazer inveja. As pessoas vão ficar com raiva. As pessoas vão falar: quem é esse que está querendo se aparecer? Sim, vão falar. Mas você não está preocupado em agradar pessoas, você está preocupado em agradar Jesus. Pastor Rick Warren, no seu livro Uma Vida com Propósito, ele diz: eu não sei qual é a chave do sucesso, mas a chave do fracasso eu sei qual é: querer agradar a todos. Queridos, eu, graças a Deus, obrigado Jesus, eu fui curado disso. Porque isso é uma doença, querer agradar todo mundo é uma doença. E eu fui curado disso. No início do meu ministério, eu padecia, porque eu queria agradar a todos. E um dia Jesus virou para mim e falou: você está querendo agradar os homens ou a mim? E aí depois daquele dia eu entendi, queridos, que todos aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, eu vou agradar. Mas todos aqueles que estão contrários à vontade de Deus, eu vou desagradar. Então eu só tenho uma pessoa para agradar. Porque você imagina uma vida penosa, Eu preciso me adaptar para agradar o Deck. Eu preciso me adaptar para agradar o Levi. Eu preciso me adaptar para agradar a Ivone. Eu preciso me adaptar para agradar a Kátia, o Vander. E aí vai cada um. Meu irmão, o quanto difícil vai ser essa vida, porque cada hora eu vou ter que fazer uma versão diferente de mim. E não é isso que Deus nos chamou para ser. Deus nos chamou para ser filhos amados de Deus Pai. Então nós só temos um a agradar: Deus Todo-Poderoso. Todo mundo que está caminhando nessa direção e agradando ao Todo-Poderoso, nós vamos nos encontrar pelo caminho, vamos celebrar junto. Mas aqueles que estão desagradando a Deus, não tem jeito, nós vamos desagradar. Nós vamos ser taxados. As pessoas vão ter inveja, vão fazer como fizeram com Daniel, vão fazer picuinha, vão fazer trama, para tentar matar.
Sabe o que é que nós temos que fazer, queridos? Quando estão fazendo trama para tentar matar a gente. Sabe o que a gente tem que fazer? Quando as pessoas estão falando mal da gente, porque as pessoas não gostam de nós. Sabe o que nós temos que fazer, queridos? Nada diferente do que nós já fazemos, que é viver uma vida de estímulo, de adoração em Deus. Quando tramaram contra Daniel, ele não fez nada diferente, ele fez a mesma coisa que ele fazia. Ele foi para o seu quarto e foi orar, porque ele era um cara diferenciado. Ele não foi para a internet jogar piadinha. Ele não foi fazer story. Ele não foi e não pegou um hino cantando quem me viu passar na prova não me ajudou. Quando vê na bênção vão se arrepender. Esse já quase que eu cantei esse hino, irmãos. Deus me defenda. Livrai-me, Jesus. Não. Você está num relacionamento de vida com Jesus. Agradando Jesus. Para de querer se preocupar em agradar todas as pessoas. Quarta e penúltima coisa. Uma pessoa diferenciada. Primeiro, ela sabe o que quer. Segundo, ela é totalmente dependente de Deus. Terceiro, ela vive em Deus como estilo de vida. Quarto, ela confia apenas em Deus para manter o seu estilo de vida. Ela confia apenas em Deus para manter o seu estilo de vida. Tramam contra Daniel. E o rei Dário então joga Daniel na cova dos leões. Você acha que Daniel fez alguma coisa? Não. Ele confiou apenas em Deus. Salmo capítulo de número 20, versículo de número 7. Muitos confiam em carros e outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Talvez você esteja chegando aqui nessa noite e você esteja se preocupando em viver a sua vida de acordo com a proposta que você falou que ia receber. Talvez você esteja vivendo a sua vida de acordo com o dinheiro que você tem na conta. Talvez você esteja vivendo a sua vida confiando nas pessoas. Irmãos, as coisas mudam, o mercado financeiro se abala. Você não pode confiar em coisas voláteis. Nós somos passageiros, nós passamos. Você não pode confiar, por exemplo, pastor, mas eu amo o Senhor, você não pode confiar e botar a sua vida em mim, não, porque eu posso morrer, irmãos. Quem me garante que eu vou chegar amanhã de manhã, irmãos, e vou acordar amanhã de manhã? Não sei. Se Jesus quiser, maranata, ora vem, Senhor Jesus. E ninguém fala para não, deixa se Jesus quiser, deixa ele fazer. Como diz o apóstolo Paulo, não é que eu queira morrer, mas é porque estar com o meu Jesus por completo é todo o desejo que eu tenho na minha vida. Mas isso, eu sou volátil, eu passo, eu acabo. Meu irmão, a minha sogra estava num culto como esse. E eu e Kézia despedimos dela e falamos com ela, nos encontramos em casa daqui a pouco. E nós não íamos demorar mais do que 1 hora para chegar em casa. E quando nós chegamos, não foi ela que me encontrou no portão. Foi o meu sogro que me encontrou no portão com a notícia de que a minha sogra tinha sido atropelada no portão de casa e tinha morrido. Talvez você esteja botando a sua confiança nas pessoas, em quem está te dando sustento e quem está coisa. Não, as pessoas passam, as coisas acabam, o emprego acaba, o dinheiro termina, as crises econômicas vêm. Mas eu preciso que você entenda que os leões vão abrir as suas bocas, as covas vão aparecer, você vai passar pelo vale da sombra da morte, eu vou passar, nós vamos passar. Nós vamos ter momentos de dificuldade, mas nós sabemos em quem nós temos crido, e nós sabemos que Ele tem nos protegido, porque o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Ele está conosco todo o tempo e confiamos em seu amor. Não confie nas coisas, confie em Deus.
Confie em Deus. Confie no Senhor. E eu termino citando o 5º ponto. Se você quer ser uma pessoa diferenciada, viver diferente, não ser mais um, saiba o que você quer. Seja totalmente dependente de Deus. Viva o Senhor como um estilo da sua vida e confie apenas nele, porque aí você vai viver as bênçãos que Deus tem reservada para os filhos que se posicionam. Esse é o 5º e último ponto. Aquele que está vivendo em Deus pode passar problema, pode passar dificuldade, mas Deus tem sustentado. Aquele que está vivendo em Deus pode ter momentos de adversidade, mas Deus tem cuidado. Aquele que está vivendo em Deus e tem escolhido viver uma posição diferente, tem vivido bênçãos, queridos. Daniel é o exemplo vivo disso, que um posicionamento correto e contrário a uma sociedade corrupta e perversa, e você manter o seu posicionamento e o seu coração e decidir no seu coração, gera o favor de Deus, traz proteção e cuidado. Daniel se posicionou, recebeu o favor de Deus. Deus deu a ele sabedoria sobrenatural, Deus deu destaque e influência no palácio. Deus deu a ele promoção, livramento, longa vida e fez ele um dos homens mais relevantes do Antigo Testamento e de toda a palavra do Senhor. Porque ele resolveu se posicionar. Decida hoje viver as bênçãos de Deus. Decida hoje viver as bênçãos do Senhor. Decida hoje ter um coração onde no teu coração você diz: Senhor, a minha vida é tua, meu coração é teu, e eu não abro mão das coisas. Eu não quero viver outra coisa que não seja o Senhor. Eu não quero ter outro relacionamento que não seja contigo. Escuta uma coisa que eu vou te falar, e eu quero que você escute isso. Tem pessoas aqui que ainda não receberam aquilo que ainda estão buscando, porque ainda não se posicionaram diante de Deus, porque não há uma decisão clara na sua vida por viver a graça do Senhor. Não há uma decisão clara da sua vida em falar: Jesus, o Senhor é meu e eu sou teu, e eu não abro mão disso. E eu sei que isso vai doer em você, mas eu vou te falar isso. E eu quero mesmo que doa, porque como diz Oséias, capítulo de número 6, Ele mesmo faz a ferida e Ele mesmo a sara, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Você está vivendo como um mendigo espiritual, mendigando uma bênção, e esperando que as coisas aconteçam, mendigando determinadas coisas, e vivendo de pouquinho em pouquinho. E pasmem, vocês têm muitos aqui que estão comendo o pão que o diabo amassou, e estão fazendo fila para isso. Mas não é isso que Jesus te chamou. Jesus chamou você para se posicionar diante dele, porque ele tem uma mesa e um banquete. Deitar-me faz em pastos verdejantes, faz uma mesa diante dos meus adversários e me alimenta, diz o Salmo de número 23. Preparas uma mesa perante mim, diz o Senhor. Não tem mais que ficar mendigando as coisas, mas tem que se posicionar diante do Senhor e viver uma vida diferenciada e falar: Senhor, meu coração é teu e eu decido hoje no meu coração. Eu termino essa mensagem como eu comecei, falando para você que Daniel decidiu no coração. Você está num ambiente profético, as suas decisões irão impactar a sua vida. Aquilo que você decide, um ambiente profético influencia toda a sua vida. E lembre-se, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Então decida hoje escolher viver a graça do Senhor. Decida hoje entregar a tua vida completa para Jesus. Decida hoje não ficar titubeando entre dois amores, mas decida por Jesus, porque Ele tem tudo para fazer e Ele faz o melhor nas nossas vidas. Fiquemos de pé em nome de Jesus.
terra, mas também